Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Sou Alexandre Castro com análise para a semana de 12 de março de 2018. Lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem indicação de compra e venda de qualquer ativo financeiro. Selecionei alguns pares de moedas e índice com expectativa de movimento, com probabilidade de movimento para a próxima semana. Iniciando pelo EURUSD. EURUSD, conforme a última análise, para quem não assistiu a análise da semana passada, é interessante estar dando uma revisada, né, que nós vamos dando sequência semana a semana com a expectativa de movimento para a semana. E EURUSD, nós desenhamos uma possível correção ao nível de 1.24000, okay? Aproveitando aqui que nós temos temos um número redondo, né, o preço redondo nesse nível. E a expectativa era uma correção do preço até esse nível. E foi o que aconteceu. O mercado fez a correção, chegou a passar um pouco, rompeu esse 1.2400, chegou até 1.24 e 400 pontos a mais, ultrapassando esse nível e sentiu, né, essa resistência, que já era uma expectativa de uma resistência importante nessa região, e o mercado formou um candle de rejeição, formou um candle de rejeição na quarta-feira. Quinta-feira tivemos aí um belo de um candle com força de entrada vendedora, e na sexta-feira fechando aí também um candle de indecisão. Qual a expectativa para a próxima semana do preço? O mercado lateralizado, que nós temos aí o mercado lateralizado, nós temos um topo mais alto, um fundo mais baixo, um topo mais baixo, e formando aí um possível fundo, e o mercado trabalhando dentro de um nível, né, de consolidação nessa região. Para quem quer buscar operações mais a longo prazo, nós temos uma expectativa com base nesses padrões harmônicos que nós já desenhamos há um bom tempo, e essa é a região ponto D, um possível giro do mercado e uma correção. Mas para ter um maior nível de confiança, né, que o preço, claro que no intraday nós podemos estar trabalhando vendido nessas regiões, mas o importante para quem quer buscar operações mais a longo prazo é o mercado romper. Eu vou deixar aqui um nível de suporte importante. Aqui nós temos um nível de suporte, okay? Seria interessante um candle do gráfico diário fechando abaixo desse nível e confirmando o seu rompimento. Aí sim nós temos um espaço praticamente livre em buscar o primeiro alvo, que é desse padrão menor, que é o ponto C, 2.500 pontos, e aí espaços aí, outros pontos importantes também de alvo para esses padrões maiores, esse padrão maior que nós temos de extensão no EURUSD. Então, resumindo, EURUSD intraday eu até busco venda, né, nesse nível, mas se torna muito mais interessante rompendo mais a operação a longo prazo, rompendo esse nível de suporte formado agora em 1.22 e 100. GBP/USD, Libra versus dólar, nós fizemos esse desenho de consolidação do mercado. Deixa eu apagar aqui um pouco das linhas para não ir poluindo muito. Essa consolidação, nós tínhamos o preço que bateu neste suporte, okay? E esse suporte formou um candle de rejeição. E deixei desenhada essa linha aqui, que era uma expectativa de uma correção, tirar de cima do candle, uma expectativa de correção até esse nível de resistência dessa LTB. O mercado subiu, não chegou até lá, entrou força vendedora e probabilidade dele ficar preso. Vamos buscar operações somente dele rompendo, okay? Expectativa maior também do GBP/USD com esse padrão de extensão é um movimento de queda, né, de correção e dessa último movimento de alta no gráfico diário, onde nós vamos ter um ponto importante aqui, ó, uma possível parada, que é esse nível de suporte da LTA. Libra/USD, então aguarde então sair desses níveis aí, principalmente
nessa linha de suporte rompendo para trabalhar na ponta vendedora. Euro JPY. Euro JPY, o mercado respeitou esse padrão que nós desenhamos, okay? Tocou nesse nível de resistência, que era o ponto D, o mercado corrigiu, teve uma parada nesse nível de suporte, tá? Que foi uma resistência no passado, agora é um suporte em 1.31500, ele está parado nesse nível, né? Ele chegou, voltou a rompê-lo e está lateralizado 1, 2, 3, 4 dias. O que seria interessante agora, o mercado sair desse nível de congestão e de preferência rompendo abaixo para dar continuidade na correção do padrão. O SD-Card. O SD-Card também nós fizemos uma possível correção do mercado, né? Nesse nível de suporte, de resistência, desculpa, 1.29000, foi uma resistência que ultrapassou, virou um suporte e acabou rompendo novamente. A expectativa era de uma correção desse movimento, okay? Chegou a tocar um número mais importante, 1.3000, bateu lá, foi uma resistência importante e o mercado fez a correção. Okay? Nós temos um padrão, expectativa de um padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, aqui nesse nível, como outros padrões que nós vimos atrás, nós buscamos um giro do mercado, portanto eu gosto de operar bastante esse ponto C ao ponto D, que nós temos um belo de um movimento, mas aqui nós estamos tentando projetar o movimento, nós não temos o desenho ainda do padrão desenhado. Okay? Mas quando acerta nós pegamos um belo de um movimento e a expectativa é ainda de cumprir esse movimento, né? Nós estamos na perna CD e o mercado vai fazer uma correção, o mercado ele não anda em linha reta, não sobe, não cai em linha reta, então nós podemos ter uma correção aí no mercado para voltar a subir. Okay. Vamos ficar atento na próxima semana, podemos ainda ter algum nível de correção do SD-Card para ele voltar a subir e cumprir esse padrão maior. O SDCHF respeitou nosso padrão, nosso ponto D virou, né, para quem respeitou aí essa movimentação buscando na ponta compradora, o SDCHF está tendo bons lucros, né, com essa movimentação, e nós temos aqui um padrão sendo desenhado, um Okoi, ombro esquerdo, cabeça e o ombro direito. E aqui a linha do pescoço, onde nós aguardamos o rompimento. Okay. Então a expectativa de movimento do SDCHF, com base nesses dois padrões, o padrão harmônico e esse Okoi, é um movimento de alta mais a longo prazo. Lembrando, o alvo, ponto C, desse padrão de extensão, então são os alvos aí com base nesse padrão harmônico em USD-CHF. O SDJPY, nós desenhamos um padrão, de um possível padrão nesse nível, o mercado foi até esta região e começou a fazer uma correção. O que eu observo aqui é a formação de um canal. Nós temos um canal de baixa sendo formado. Vamos aguardar essa semana, início da semana, o mercado vai sentir essa resistência desse canal, dessa LTB, onde nós podemos ter aí um movimento de queda. Olha que interessante ficaria, vou desenhar este D. Okay. Vamos estender aqui nosso alvo, ficaria bem interessante um desenho dessa forma, e aqui formando um candle de rejeição
neste nível, seja ele positivo ou negativo, não importa muito, e uma bela de uma oportunidade nessa região. Que sim, uma operação a longo prazo, com alvo interessante, com base nesse padrão harmônico. NZD-USD. NZD-USD, temos uma estrutura também de um ponto CD. O mercado, conforme a expectativa da semana passada, ter algum tipo de reação neste nível de suporte. O mercado reagiu, tivemos um candle de força. E esse candle é um candle importante que nós temos que observar para buscar uma compra, tá? Para vir testar, fazer um reteste nesse topo. Eu vou esperar, vou aguardar o mercado romper este nível, ok? Ou o mercado rompendo este nível, estaria um caminho livre, deixa eu apagar, estaria um caminho livre para finalização desse padrão a longo prazo. Mas se o mercado mostrou uma força, nós podemos ter uma correção aí do mercado antes dele voltar a cair aí para finalizar esse padrão. GBP AUD. Algumas semanas nós fizemos um possível desenho de uma região num ponto C aqui, com expectativa de correção. O mercado subiu mais um pouco, mas nós temos um sinal, né, uma bela de um nível, de uma região que pode ser uma distribuição, okay? E essa distribuição, essa lateralização sinaliza um mercado aí de queda para as próximas semanas, ok? E cumprindo esse nível nós temos um alvo interessante com base na formação desse padrão harmônico com alvo a longo prazo. GBP AUD. O dólar versus o real, nós desenhamos aí essa congestão, um triângulo, ok? Vamos ajustá-lo. Aqui nós temos então, o mercado veio testar esse nível de suporte, okay? E voltou a subir. Lembrando que a longo prazo nós temos esse padrão formado, que nós projetamos aí o dólar real 1,36, 3,66 mais ou menos, 3,50, 3,60. Mas no gráfico diário ele tem feito padrões menores aí, que tem respeitado bastante esses padrões harmônicos. Agora nós temos uma estrutura aqui sendo formada. Agora, já com a formação dessa semana, nós podemos ter um padrão. Deixa eu desenhar. Aqui, desenhei um possível butterfly. Então, aqui seria a perna CD de impulsão, onde nós temos uma projeção a 3,40 do dólar a longo prazo. Seria interessante, então, ele está rompendo agora essa LTB, desse triângulo desenhado, e aí sim buscar esses níveis de preço que nós acabamos de desenhar com base nesse padrão harmônico. Bom, temos a análise do Bitcoin. Okay? O Bitcoin tem respeitado bastante, tá, esses níveis de padrões harmônicos, essas projeções. A última semana nós nós falamos sobre um movimento de alta, um possível movimento de alta, com base nesse padrão desenhado, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Portanto, o mercado tem que romper esse nível, tá? Esse nível, essas duas linhas aqui, esse retângulo amarelo que eu desenhei aqui, essa parte superior o mercado tem que romper. Ele já testou uma vez, não conseguiu romper, testou a segunda vez essa semana, não conseguiu romper. E agora nessa projeção nós temos um possível desenho de um BAT, tá? Um BAT sendo fechado nesse nível, que é um padrão morcego. E a correção nesse nível aqui seria interessante para buscar um movimento a longo prazo, que ainda estaria, tá, dentro desse padrão que nós desenhamos aqui, o morcego. Que também são dois padrões, um de alta e um de baixa. Mas como o mercado sentiu, né, nesse nível de distribuição que teve aqui no passado, o mercado teve um movimento de correção a primeira vez e fez a segunda vez. Então vamos aguardar essa semana se o mercado ou vai realmente fazer o movimento completo ou ele vai se segurar nesse nível que nós tivemos um candle de rejeição, apesar que, né, as criptomoedas elas têm uma volatilidade bem maior, né, do que outros ativos financeiros, pelo menos até o momento.
mas seria bem interessante ou uma maior segurança. Nós trabalhamos com esses padrões harmônicos e o mercado fazendo uma correção até próximo a esse nível para buscar um movimento de impulsão e fechar esse movimento maior desse padrão morcego. O Ethereum também, respeitando bastante os padrões harmônicos, nós já estamos desenhado há várias semanas. O mercado também, ele segue mais ou menos aí a movimentação do Bitcoin, que é uma das principais moedas, criptomoedas, né? E o Ethereum, ele também não conseguiu romper, né, um nível, não conseguiu romper esse nível e também fez uma correção. Ele chegou bem próximo, né, ao ponto D aqui, desse padrão que nós desenhamos, está bem próximo, fez um belo de um candle de rejeição, ok? Vamos aguardar o início da semana e ver se o mercado realmente vai pegar o impulso e nós temos esse padrão a ser realizado mais a longo prazo. Então, de uma forma resumida, nós temos aí tanto o Bitcoin quanto o Ethereum praticamente na mesma situação, aguardando o início da semana para ver se o mercado vai ainda fazer algum tipo de correção, okay? Ou já vai pegar impulso a partir de onde parou aí com o preço de sexta-feira e voltando aí a um movimento de alta para cumprir o padrão, esse padrão que nós estamos acompanhando que não fechou ainda. Eu espero que você tenha gostado da nossa análise da semana. Não deixe de visitar o site do Unitrader, unitrader.pro.br, onde nós temos aí bastante conteúdo gratuito sobre o mercado financeiro, né, o blog onde você tem as análises do mercado, e fique à vontade para entrar em contato e tirar qualquer dúvida. Um forte abraço e até a próxima semana.